Olá pessoal, tudo bem com todos? Aqui com vocês, Eduardo Silva. Depois de muito tempo eu estou de volta ao canal aqui. E nessa série de aulas eu vou ensinar como fazer um dimmer que vai funcionar através de HTTP, né? No caso, Arduino Ethernet, NodeMCU, enfim. A gente não vai usar o componente slider padrão do App Invento, tá? Ele não possui recursos necessários para que a gente faça esse tipo de procedimento, porque ele não tem todas as funções que um componente daquele necessita ter. Ele está mais limitado no App Invento. Então a gente vai criar um do zero. Eu tenho aqui um modelo. Eu peguei esse cara aqui na internet. Eu dividi ele no controle e no fundo aqui, ó. E aí a gente vai montar isso no App Invento e vai gerar toda a parte de movimento e dos números, enfim, para a gente ter um resultado bem mais próximo do ambiente real mesmo, do componente desse tipo utilizado no Android Studio, vamos supor, ok? Então, eu já criei um projeto aqui, ó, chamado dimmer HTTP, e ele está limpo nesse momento, e eu vou fazer o upload logo das imagens para lá. Eu tenho aqui, ó, o slider, controle no caso, né? E também tem o fundo do slider, fundo, ok. Bom, para criar o nosso slide, a gente vai precisar aqui, ó, a gente vai aqui na aba Draw Navigation e Draw Animation. Vamos pegar aqui o Canvas, vamos colocar aqui. Para facilitar, vamos colocar o conteúdo da tela centralizado na horizontal. Então eu vou aqui no screen, ó, alinhamento horizontal, vou colocar centralizado. Vou definir que esse cara aqui, que ele é o fundo do Canvas, do slider, né? Que ele ocupe 90% da tela. 90%. Esse 90%, pessoal, se dá por conta de que é muito complicado quando chega aqui na borda você movimentar com o dedo esse tipo de componente. Então eu geralmente deixo um espaço sobrando aqui para não interferir no meu dedo, ok? Então tá, dentro do Canvas a gente vai colocar uma image sprite, né? Que no caso ela vai ser aquele botãozinho de controle que vai rolar para a esquerda ou para a direita, ok? Tá, vamos lá. Aqui no Canvas você vai aplicar a imagem do fundo. Olha aí. E aí no Image Sprite aqui, ó, a gente vai colocar na imagem dela o controle, slider controle. Ok. Ficou um pouco estranho ainda, mas a gente vai organizar isso aqui. Vamos só conectar aqui. Eu estou com o meu celular aqui através do VNC rodando. Vou só abrir aqui o MIT. Vamos lá escanear o QR Code aqui. Ok, enquanto carrega aí, né? Vamos verificar. Olha só, ele ficou bem grande, ó. Para afastar um pouco essa tela aí, vamos pegar aqui esse layout, vamos colocar um arranjo aqui com uma altura de 30. Só para a gente ter uma noção visual melhor de como está ficando. Ok, tá grande, né? Tá muito grande. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir ele. No Canvas, eu vou colocar uma altura para ele de 30 pixels. 30 pixels. Se eu olhar aqui agora, olha só, a altura tá ótima nele agora. Então precisamos organizar agora esse controle aqui. No controle, eu vou colocar a largura dele de 50 pixels. E como ele é maior, aqui na imagem, né? Ele é maior que o do fundo aqui, ó, então ele não pode ser 30. Então eu vou botar um tamanho menor para ele, vou colocar aqui 25. A altura dele de 25. Ok. Vamos conferir aqui. Perfeito, está ótimo. A posição dele aqui, ó, em relação ao fundo, eu vou colocar aqui na posição X em 0, para ele ficar lá no início. No caso, o X é esse eixo aqui, ó, da horizontal que a gente está vendo aí. E o Y é da vertical. O Y está no valor 3. Se eu botar o valor 0 aqui, ó, e a gente for olhar aqui no celular, ó, olha só, ele ficou bem para cima, ó. Ok? Então o ideal é que ele fique um pouco mais abaixo, mais centralizado, né? Então se eu colocar aqui Y2 e a gente for conferir, ele ficou bem melhor agora. Ele está bem mais próximo da realidade aqui do que a gente precisa. Vou movimentar ele para ali, para o final, vamos colocar aqui 25 aqui, só para ele movimentar um pouco mais, para a gente ter noção. Para mim tá bom aqui. No 2, ok.
Vou zerar novamente. Então, a posição ideal do eixo Y nesse cara aqui, ó, é em 2. Ok? Perfeito. Tá, temos aqui o Canvas 1, que é o fundo do slide, e o Image Sprite, que é o controle. Perfeito. Então, vamos aqui nos blocos. Vamos pegar aqui o Canvas, ele tem uma propriedade chamada, uma função na verdade chamada drag, que ela é o ato de você arrastar o dedo naquele componente. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Quando o cara arrastar o dedo sobre o Canvas, eu quero que ele mude a posição daquela imagem sprite lá. E como é que a gente faz isso? A gente tem uma solução aqui pra gente, que é pegar o seguinte, ó. Vamos lá no Image Sprite aqui, ó. Vamos pegar aqui o Move To, eu quero mover ele. O eixo Y, eu quero que ele não se mova, eu quero que ele fique onde ele está. Nesse momento ele está em 2, então ele vai permanecer em 2. Eu quero mover só o X para onde? Aqui, ó, no Canvas eu tenho a posição atual X. Opa! Posição atual X, ó. Atual X, eu vou colocar aqui. Então, se eu pegar aqui agora e deslizar meu dedo, opa, deu uma travada aí. Ah não, aqui é corrente X, não é corrente Y. Corrente X, atual X. Então se eu pegar aqui agora e deslizar, ó, olha aí, ó. A imagem em si já está deslizando por cima do Canvas, ó. Ok, só que a gente não tem nenhum valor ainda. Para facilitar essa questão aí de valor, eu vou colocar um label aqui embaixo, né? No designer. Vou colocar um label bem aqui. Vamos colocar 2 labels, tá? Um para pegar a posição e o outro para pegar o tamanho desse canvas, que eu vou explicar para vocês qual é o princípio disso, ok? Então aqui vamos colocar aqui uma fonte de 25 e aqui uma fonte de 25 também. Esse de cima vai ser a posição e esse de baixo vai ser o tamanho. Ok. Aí, ó, aqui embaixo eu vou pegar o label 1, que é a posição, né? Vou aplicar um texto para ele. Vamos colocar aqui. O texto dele, na verdade, vai ser o atual X. E aqui, no tamanho, eu vou colocar o tamanho do Canvas 1, que no caso é o nosso slide completo, né? Canvas 1 width. Ok, se eu vir aqui agora no celular, ó, e rolar, ó, olha só, o de cima ele fica se mexendo, ó, de acordo com o que eu vou movimentando aqui. Então se eu colocar aqui no começo, ele vai zerar, zerou. Se eu aumentar, ele vai chegar até o cara que é o 288. Por que é importante a gente saber disso, galera? Porque esse 288 é o tamanho máximo que o componente vai alcançar. E 0 é o tamanho mínimo. Isso vai ser utilizado quando a gente for precisar enviar esse dado lá para o microcontrolador, ok? Então eu preciso saber qual é o tamanho máximo que eu posso obter nesse componente slide aí. E aí qual é a posição atual e qual é a posição mínima, que no caso sempre vai ser 0. Tá, então isso aqui é só para efeito visual mesmo. Então a gente sabe que aqui nesse cara está o tamanho máximo do slider, ok? Perfeito. Tá, só que você tem um porém aqui, ó. Eu estou movimentando aqui, está indo tudo normal, certo? Só que se eu chegar até aqui no final e continuar segurando, ele vai passando, ó. Ele chega até aproximadamente 300. Ele passa cerca de 20 a 25 números a mais. Porque quando eu toco no Canvas e fico segurando no final, ele entende que eu ainda quero passar um pouco e ele fica forçando isso aí. Para evitar isso, o que a gente pode fazer? A gente pode vir bem aqui, ó, colocar uma condição aqui, um se. Vamos colocar aqui se. Vamos colocar aqui o menor. Se a posição atual aqui do X, a posição atual do X for menor que o tamanho do Canvas, aí eu quero que ele incremente aqui, ó. Caso contrário, eu não quero que ele faça nada. Então se eu vir aqui agora e mexer aqui, ó, ele não vai mais deixar eu passar para 90. Olha aí, ó, chegando no final, ele não vai mais deixar eu passar para 90. Então, isso é bem interessante, porque a gente consegue tratar esse erro aí
e não fazer mais com que ele fique um infortúnio aí, ok? Então perfeito. Essa parte aqui, ó, a gente está conseguindo gerar o dimmer, né? E aí já consegue ver os valores, mas a gente vai deixar isso aqui mais dinâmico para ser utilizado com outros componentes que a gente possa vir criar aqui na tela, ok? Mas essa tarefa para a próxima aula, espero muito que você tenha gostado, um abraço e tchau, tchau.